Jayaradi, dando continuidade à nossa recitação do Chandipata, que também é conhecido como Durga Saptashati, que significa os 700 versos em louvor a ela quem remove as dificuldades. Então, antes de iniciar os 700 versos, nós estamos lendo os colorários, ou os complementos desses 700 versos. Esses são os versos de abertura, ainda não iniciamos os 700 versos em louvor a ela. Então, nós recitamos o Mangalacharana, que é a invocação auspiciosa, o Sankalpa, o nosso propósito, e agora nós vamos recitar o Asta Sapta Shloki Durga. São 7 versos que expressam a essência dela, quem remove todas as dificuldades, a senhora Durga Ma. Então, geralmente nos textos tântricos nós vemos Shiva dando instruções a Parvati. Parvati, ela assume a nossa posição e faz perguntas ao Senhor Shiva, e o Senhor Shiva vai lhe dar o conhecimento do Tantra e do Yoga. Geralmente se vê assim, tá? Mas aqui nesses versos nós vamos ver o oposto. Agora é a deusa quem está instruindo o Senhor Shiva, tá? Isso acontece porque o Senhor Shiva ele vai guiando Parvati até a sua plena iluminação, até o pleno desabrochar do seu amor divino. E quando ela se ilumina completamente, aí ela pode guiá-lo. Tá? Então o Senhor Shiva ele vai preparando ela para ela ensiná-lo. Tá? Esse é o papel do casal. Casal que está praticando Tantra, que é Shiva e Shakti na Terra, que está incorporando o divino aqui da Terra, ele deve inspirar um ao outro. Um deve cuidar do avanço espiritual do outro, vendo o seu próprio avanço nele. Não se deve ter inveja do seu companheiro e da sua companheira. A gente deve auxiliar para ver o outro brilhar e fazer brilhar. Porque quando o outro brilha, ele nos faz brilhar também. Brilhamos juntos. Então, assim, é esse ensino maravilhoso do casal divino. Então aqui agora é o Senhor Shiva que vai fazer as perguntas e a deusa vai respondê-lo. Então Shiva Uvatya significa Shiva disse, ou a consciência da bondade infinita, como foi aqui traduzido bondosamente por Satyananda Sarasvati. Então aqui o primeiro verso diz assim, o Senhor Shiva disse, então, ó deusa, vós sois acessível a vossos devotos, tanto quanto vós dais os efeitos de todas as ações. Por favor, dizei-me os meios de êxito no aperfeiçoamento dos desejos nesta era de escuridão. Então aqui o Senhor Shiva ele está dizendo que a deusa ela se manifesta para todas as pessoas no resultado de cada ação nossa, de cada trabalho executado aqui nesse mundo. Às vezes a gente quer parar de agir porque nossos atos começam a nos enredar em situações, mas é impossível parar de agir. Porque somos motivados por desejos, queremos mesmo, sempre temos vários desejos a serem satisfeitos. E mesmo enquanto respiramos, estamos trabalhando, estamos pensando, estamos desejando. Então aqui ele está dizendo como que a gente deve guiar nossos desejos. Nossas ações são guiadas por desejos. Então como é que se dá o aperfeiçoamento do desejo? Então nessa era escura, que é a era que estamos vivendo. Kalau Ri Karyasiddhi Artamupayam significa a perfeição, Siddhi, em Kalau. A perfeição da ação, Karya, a Siddhi, Karya. Então, a perfeição das ações na era de Kali, Kalauri. Tá? Então, essa era de escuridão, da ignorância que a gente está. Como que a gente pode aperfeiçoar nossos desejos para que nossas ações elas tragam os resultados auspiciosos de realização espiritual. Então, através do desejo, o desejo é impossível parar. Ele não está dizendo como é que eu posso parar o desejo, porque é impossível parar o desejo. Mas como que eu posso converter o desejo? Aí entra a semente Klim, do mantra. Então ele está explicando o próprio mantra do Navaratri. A Irim Klim, Klim é a semente do desejo. Devi Uvatya, a deusa disse, ouvi, ó divino ser, conforme eu explico o mais elevado caminho de disciplina espiritual. Então, o mais elevado sadhana, prática, disciplina. Por causa de vosso constante amor por mim, eu revelarei esta canção de louvor à deusa. Então agora
Aqui a própria Parvati, a própria deusa, é que está guiando o Senhor Shiva. Toda a vida ele guiou ela, desde o início. Ela, antes de encontrar com ele, ela executou severas penitências para que ele a visse digna de receber seus ensinos. Então ele foi iniciar ela no Tantra, ele treinou ela no conhecimento, na prática, castigou, corrigiu quando foi necessário, como um bom professor que ama seu discípulo, que ama seu aluno, corrigiu, trouxe a correção, mas agora ela se iluminou no amor divino, ela manifestou todo o seu poder de Shakti, e agora ela está ensinando ao Senhor Mahadeva, o Deus dos deuses. Então a deusa disse que devido ao amor constante de Shiva por ela, é que ela vai revelar esta canção de louvor à deusa. Tá? Então é uma canção que exige uma certa qualificação. A qualificação é o cultivo de amor constante no coração. Cada respiração é uma oportunidade da gente estar reiniciando nosso cultivo de amor. Então esse é o gabarito para se compreender o significado místico dessa oração, dessa disciplina espiritual. Apresentando os mantras da canção de 7 versos, explicando a respeitável removedora das dificuldades. A consciência toda penetrante é o vidente. A Nustup é a métrica. 32 sílabas no verso. A respeitável removedora da escuridão, a grande deusa da verdadeira riqueza e a grande deusa do conhecimento todo penetrante são as deidades para a satisfação da removedora das dificuldades. Então, quais são essas deidades? Removedora da escuridão é Mata Kali, Kali Mataji. A grande deusa da verdadeira riqueza é Mahalakshmi. E a grande deusa do conhecimento é Devi Sarasvati. Ain é a deusa Sarasvati. Rim é a deusa Mahalakshmi, a deusa da grande e verdadeira riqueza. E a removedora da escuridão, Klim, é a deusa Kali. Para a satisfação da removedora das dificuldades, que é Durga Ma. Estes 7 versos de Durga são aplicados em recitação. Então tem uma nota aqui: todos os mantras têm um vidente, que originalmente realizou este conhecimento. Tá? Então a consciência todo penetrante é o vidente, é Narayana, a consciência todo penetrante. Então ele foi o primeiro, o Senhor Narayana foi o primeiro a realizar esse mantra. Tá? O Senhor Narayana, que é o mantenedor do universo material e que tem um reino espiritual além da criação material, que nunca é destruído pelo tempo. Então o Senhor Narayana, que é Deus, ele é o primeiro vidente dessa oração, desse cântico de amor. Então, e todos os mantras têm um vidente que originalmente realizou este conhecimento e o tem passado para nós. Uma métrica, um certo número de sílabas com os quais é expressado. Tá? Então, o número de sílabas tem a ver com a forma yantra do mantra. Tá? A forma yantra, que é a forma geométrica desse mantra, que deve ser visualizada junto com o cântico. Uma deidade cujos atributos ou ações estão sendo enaltecidas, uma semente ou natureza essencial, então a deidade que está sendo enaltecida é Durga Devi, uma semente ou natureza essencial, que é o Bija Mantra, uma energia específica e um ou mais princípios específicos que são incorporados para o propósito da recitação. Tal apresentação é chamada Vinyoga, aplicação, e é preliminar aos mantras indicados. Então, para cantar esses mantras, é necessário compreender esses mistérios, compreender o que é Vinyoga. Tá? Então, Yoga significa união, né? Vi-yoga é a separação. Então, Vin-yoga é a união na separação. Então, ao mesmo tempo que estamos separados, estamos unidos. Então, esse é o significado desse mantra, porque a deusa é tudo que existe. Então, mas ela é tudo que existe, é a deusa, mas tudo que existe tem as suas peculiaridades, cada coisa que existe. Né? Então, quando você fala tudo que existe, você vê vários indivíduos, né? Mas todos são um só, são a deusa. Então, verso 1. Eu vou ler no próximo áudio. Verso 1.
Ela, esta deusa suprema, a grande dimensão da consciência, atrai a capacidade de perceber de todos os seres conscientes, com tal força, assim como empurra-os na ignorância de ligações egoístas. Ó aliviadora das dificuldades, recordando-vos o medo de todos os seres vivos é dissipado. Quando recordada por aqueles indivíduos na harmonia de crescimento espiritual, vós aumentais seu bem-estar e inteligência. Quem é como vós, ó dissipadora da miséria, sofrimento e medo, cujo comportamento solidário sempre leva assistência compassiva para todos? Expositora da consciência, nós reverenciamos a vós. Então aqui você vai encontrar diversos nomes da deusa nesse verso. Nesse verso em sânscrito, Durge Smrita Harasi Bima Sheshadjantoho. É um verso que é composto por nomes da deusa, aliviadora das dificuldades, dissipadora das misérias, do sofrimento e do medo, expositora da consciência, Mahamaya. Então aqui tem os diversos nomes da deusa. A auspiciosa de todo auspício, a bondosa, a realizadora de todos os objetivos, a fonte do refúgio, a mãe dos três mundos, a deusa que é raios de luz, expositora da consciência, nós reverenciamos a vós. Sarva Mangala, Mangala Yeshive, Sarvatra Sadike, Saranaye Triambake Gauri Narayani Namostute. Então ele está falando sobre os nomes da deusa, Sarva Mangala, um dos nomes dela, que ela é toda auspiciosa, Mangalaye, Shive, também é outro nome, Sarvata Sadike, Triambake, Gauri, Narayani, todos esses são nomes da Mãe Divina. Aqueles que são devotados a vós e refugiam-se em vós, ainda que desamparados e perturbados, vós os salvais de todo desconforto e infelicidade. Toda ansiedade vós levais para longe. Ó deusa, expositora de consciência, nós vos reverenciamos. Narayani, aqui traduzido como a expositora da consciência, mas também significa refúgio de todos os seres. A natureza intrínseca de tudo, a suprema de tudo e a conveniente energia de tudo. Vós removeis todo o medo de nós, ó deusa, removedora das aflições. Ó deusa, nós vos reverenciamos. Sarva Swarupe, Sarveshe, Sarvashakti, Samvite, Baye, Byastrahi, No Devi, Durge Devi, Namostute. Que lindo esses versos. São muito profundos, cheios de significados. Quando vós estáis satisfeita, vós destruís todas as debilidades. E quando vós estáis descontentes, vós frustrais todos os desejos. Nenhuma calamidade ou moléstia aflige aqueles que se refugiam em vós. E aqueles que se refugiam em vós, invariavelmente, tornam-se refúgio para os outros. Então aquela pessoa que está sempre orando, que está rezando, que está fazendo seus rezos, está fazendo sua disciplina, sua prática de yoga, ela começa a inspirar outras pessoas, tá? E outras pessoas vão se inspirando e vão se tornando também ativas na prática espiritual e vão inspirando cada vez mais pessoas. É assim que a deusa ilumina o mundo, através de seus devotos. É através de cada um de nós que está aqui recitando as glórias da Mãe Divina de diferentes formas. Tem diferentes formas de glorificar do divino. Nós estamos aqui nos refugiando em Durga Shaptash, que é uma forma milenar, mas existem diversas pessoas que estão aí trazendo luz para o mundo e cada um de nós que está aqui ouvindo também está trazendo essa fonte de luz para o universo.
Ó, Espírito da Suprema Rainha, acabai com todos os distúrbios dos três mundos e da mesma maneira removei de nós toda a hostilidade. Ó.